Vocês sabem que a gente adora o quadro de saúde, né? Os nossos telespectadores e os nossos seguidores também. Mas tem uma das especialidades que a gente praticamente, eu acho que a gente falou pouquíssimas vezes. Mas eu vou ter o grande prazer de trazer para vocês hoje uma médica recém-formada, apaixonada pelo que faz e com uma história linda já, porque é a segunda faculdade e é uma história de luta ali, de perseverança, de persistência. Ela é a doutora Amanda Luz. Que orgulho, Amandinha! Sim. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, obrigada. E você? Pois é, e aí? Você fez a primeira faculdade, me conta como é que foi essa transição, por que que você resolveu fazer medicina depois de formada, que a gente, né? Sim, foi um esforço grande, assim. Eu me formei em 2008 em administração e comecei a trabalhar, mas na verdade não me encontrei, né? Porque a gente sabe que a administração é uma área ampla, né? A pessoa pode trabalhar em diversos campos. Mas daí eu senti depois um pouco a necessidade de ter uma especialização e eu sempre tive uma influência muito grande em casa, né, da área de medicina. Então sempre foi assim, né, uma área que eu me identificava porque eu tinha muito contato, né, a gente sempre brincava que quando sentava na mesa do jantar ou do almoço, era só isso que se falava, né? E era mesmo? Era mesmo. O teu pai é médico e a tua irmã é médica? Os dois são médicos, nefrologistas. Meu pai é o Dr. Ercílio, um dos fundadores da Fundação ProRim, e a minha irmã é médica nefrologista formada pelo programa de residência que a Fundação oferece. Legal. Isso. E aí você se achava ali um peixe fora d'água no papo todo? Sim, me achava. Sempre foi um sonho do meu pai, da minha família, de a gente seguir os passos, né? Eu acho que sempre é um sonho do pai, né? Da mãe, da família, assim, ter alguém que siga o legado, né? Claro. Siga os passos e continue a levar a história da família à frente. Então, eu me vi num ponto, assim, que eu queria, como a gente estava conversando antes, né? Pensando na pandemia, tudo, de me reinventar. Então, eu coloquei, assim, a cabeça nos estudos, tive que voltar pro cursinho, realmente, né? Voltar, estudar tudo que a gente esquece ali do colégio, né? Aquelas questões, né? Provas bem técnicas, né? Sim. Física, química, tudo que a gente parou de ver desde o colégio. E comecei de novo. Foi realmente, assim, uma história, 1 ano e meio estudando, né? Apesar de, na minha época ali, quando eu comecei a voltar a estudar, 2013, foi bem a época da reforma da medicina, né? Que puderam abrir mais cursos de medicina, mas ainda assim, né, era um curso difícil, né? Sim, eu me lembro quando você entrou. De entrar, né? Então foi um vestibular bem concorrido, mas assim, né, voltei pro cursinho, fiz novas amizades e passei depois de 1 ano e meio estudando. Pois é, que coragem, né, gente? Ainda mais fazer um curso de medicina, que é um curso longo e é um curso que realmente você tem que ter uma dedicação absurda. Mas antes da dedicação, tem muito isso que você falou, né? Tem aquela vontade de continuar uma história, principalmente, mas a identificação com a profissão, né? Porque não adianta a gente negar, né, Amanda? Não, às vezes não adianta, mas eu brinco assim, às vezes tem pessoas que me perguntam, era o teu sonho desde criança ser médica? Eu acho que, assim, eu não pensava muito nisso, porque acho que a medicina traz um peso, assim, né, de cuidar de pessoas, né? É uma responsabilidade gigantesca, obviamente. Então, acho que a tomada de decisão, ela vem assim a partir do momento que tu se sente forte o suficiente para falar, não, é uma profissão que eu consigo me dedicar e eu vou estudar para ser a melhor possível, né? Mas nunca é uma decisão fácil, né? Eu acho que, né, talvez assim, filhos de médicos sempre sintam essa pressão, né? Com certeza. De saber que é uma profissão difícil, complicada, muita responsabilidade, mas que talvez demore, né, pra mim eu acho que demorou um pouco pra eu amadurecer a ideia assim, né, não, eu posso ser capaz, eu vou ser uma profissional capaz e eu vou começar a estudar e me dedicar, né, então foi assim que começou, e assim, pensando, né, eu tenho muitos colegas de faculdade também que entraram mais velhos, né, e pensando, vão ser 6 anos de faculdade e mais 4 de residência.
né? Como é isso? 10 anos a mais estudando, né? Então eu entrei na faculdade já com 27 anos e foi realmente um desafio, assim, porque fazer amizade novamente, fazer, né, se achar um pouco diferente das outras, né, dos outros colegas pela idade e tudo, mas acho que agora foi realmente um desafio superado e agora, né, pronto, que legal, pra começar né? a trabalhar. Que coisa boa. Já começou a trabalhar? Já comecei a trabalhar, ainda não entrei na residência, porque os programas oficialmente começam sempre em março de todos os anos. Então, estou começando a trabalhar, mas, assim, atendimento lá na ProRim dos pacientes, mas ainda esperando o programa de residência daí no próximo ano. E lá na ProRim mesmo tem a residência? Tem, a ProRim tem um programa de residência já com bastante tempo de funcionamento. É um programa de especialização em nefrologia, que são 4 anos, que a pessoa passa em imersão na nefrologia. Ela tem contato também com um estágio em clínica médica. Então, depois de ter estudado lá e trabalhado, ela pode tentar fazer prova de especialização em clínica médica. E quando ela sai do programa de residência da fundação, ela pode também fazer a prova para ter o título de especialista em nefrologia. Que então, legal, é isso que os nossos né? residentes fazem. E é isso que você quer? É isso que eu quero. Vou seguir Certeza absoluta. Gente Certeza do céu! absoluta. Eu acho bárbaro, sabe? Chega a me arrepiar, assim, porque quando a gente tem essa paixão, quando a gente tem essa vontade, quando a gente tem perseverança, porque eu acho que, acima de tudo, o desafio maior é a perseverança, né? De você saber que, puxa vida, é grande, uma trajetória grande, mas que é de sucesso. E outra, né, gente, a Fundação ProRim Joinville é o nosso orgulho, né? É referência nacional, já ganhou por diversas vezes como uma das empresas melhores de se trabalhar no Brasil. E eu já fiz matérias incríveis lá, a gente sempre está colaborando. Então, para nós é um prazer saber que esse legado continua e com uma pessoa que realmente sabe o que quer, porque você é determinada desde pequenininha. Sim, né? Assim, e eu tenho exemplo, muito exemplo em casa, né? Né? Uma mulher forte, que minha mãe, meu pai, né? Que sempre lutou, ele, né? Tem essa sociedade, né? Que é a empresa que é parceira da ProRim, né? Junto meu pai, Dr. Ercílio, com o Dr. Xuxo, né? Uma parceria dos dois há mais de 30 anos. Pois é. Né? E eles realmente vão deixar esse legado para Joinville, né? Agora o Dr. Marcos é o presidente da Fundação ProRim, né? E assim, a gente tem, todo mundo com certeza tem muito orgulho do que a Fundação fez para a cidade. Muito. Né? Hoje a Fundação tem um serviço até estava conversando antes com o Dr. Ercílio de vir, eu estava comentando para ele, fala um pouco mais dos números, né? Que como eu ainda estou começando. Hoje em dia a Fundação é o segundo maior centro do país em diálise peritoneal, que é uma diálise que se faz pelo peritônio, que é um órgão do corpo, e a gente acopla um sistema, né, de diálise diferenciado da máquina. Então a pessoa tem uma máquina que ela pode fazer uma diálise em casa à noite. É mesmo? Sim. Não sabia disso, isso é novidade para nós aqui. É uma outra modalidade de diálise, né? Que a pessoa ela tem a implantação de um catéter na barriga e ela pode fazer essa diálise em casa. Então ela vai lá na fundação e tem todo o treinamento para fazer essa diálise especializada, né? Tem as doutoras que cuidam lá, a doutora Viviane, a doutora Stephanie, a doutora Gabriela, que cuidam desse serviço lá na fundação. E hoje em dia é o segundo serviço do país. Então Puxa. É também outro orgulho que as doutoras vão deixar, que todos os fundadores vão deixar para a cidade. Que legal. Teu pai não trabalha mais? Ele trabalha hoje mais na parte administrativa. Administrativa. Sim, ele fala que a carreira de médico, né, assim, ele realmente também se reinventou depois de, né, ele tem mais de 40 anos de formado. Pois é. Então, depois de 30 anos de formado, ele fala realmente que ele também se reinventou e hoje ele é mais administrador do que médico. Também tem agora, né, gente, todo mundo acho que está fazendo as coisas que sempre gostou de fazer, né? E acho que chega uma hora que os pais querem isso mesmo, sabe? Como é que ele recebeu a notícia, Amanda? Quando eu passei no vestibular... Hoje, eu sempre me lembro, tem uma foto dele, ele chorando, ele é aquela pessoa forte, segura que, né, quase nunca a gente vê demonstrando as emoções,
Mas estavam ele, a minha irmã e minha mãe em casa, eu estava em Curitiba. E eles receberam com muita alegria, chorando e muito felizes, assim, né? É realmente um sonho, né, dele. Acho que, né, como a gente falou, de todo pai ter né, os filhos seguindo e continuando, né, a carreira e o legado que eles vão deixar. E a nefrologia, ela é uma especialidade da medicina muito necessária, né, na população. Sim. Tem muita gente com problema renal, né? Tem, é uma doença muito que a gente fala prevalente e incidente, né? É uma doença que cada vez mais vai crescer, a doença renal crônica, né, que é um dos principais tratamentos que a ProRim faz, e porque ela é muito associada as principais etiologias que são comuns na população geral. Né? A doença renal crônica ela é muito associada à hipertensão, né, que é a pressão alta de longa data, ou a diabetes, né, que tá também no Brasil hoje a hipertensão ainda é a mais comum e a diabetes vem logo em seguida, né? Então, são doenças que são, na verdade, de fácil tratamento, mas que se não forem bem conduzidas, podem levar no futuro a doença renal crônica. E pensando também que é uma doença muito prevalente em pessoas mais idosas, né? Que é o que a gente vê que a nossa população está envelhecendo, né? A população do mundo inteiro. Então, é uma especialidade que vai crescer muito, que cada vez atrai mais gente, né? Por essa que a gente sabe que ela vai crescer e ainda tem muito a se modernizar, né? Porque as máquinas de diálise, elas são, né, máquinas de tecnologias enormes, mas que com certeza podem evoluir muito ainda. Né? Ah, com certeza. E depois a doença renal, depois eu quero te trazer de novo, porque eu quero falar sobre isso. Sim, quando eu tiver mais conhecimento, com certeza. Então, e a doença renal, ela tem vários motivos, né? Esses dias uma amiga minha, até uma curiosidade, gente, uma amiga minha nem sabia que tinha, né? Porque parece que é uma doença mais silenciosa, sim, né? Sim. E ela simplesmente foi fazer os seus exames e ela estava com 50% de funcionamento dos rins, sim, por conta de tomar anti-inflamatório. Isso é muito comum aleatoriamente. Também. Que coisa! Eu falei, como assim? Sim, a gente também recebe bastante pacientes com essa queixa, assim, que tem dores crônicas e que não sabem como tratar, às vezes dores musculares. Isso. E tomam, né, os anti-inflamatórios, até os anti-inflamatórios comuns, ou até alguns mais modernos. Os dois podem, sim, se for um uso crônico e um uso, né, não assistido por um médico, podem levar a doença renal e a pessoa precisar de hemodiálise. Então, o indicado é sempre a pessoa procurar ajuda médica antes de se automedicar. Essa é a mensagem, né, gente? Doutora Amanda Luz, a gente conversou aqui com esse bate-papo, é uma querida, eu conheço há muitos e muitos anos, eu quero dizer que eu tenho um orgulho enorme de você e dizer que eu estou muito feliz, quero mandar esse recado para a Mara, que é minha amiga queridona, né, de muitos anos também, e para o doutor Hercílio e a Ale, que a gente sempre teve muito contato com a família. E é um orgulho mesmo para Joinville, para a Fundação ProRim. A gente sabe que, além de ser um orgulho, não é nem só nesse quesito, né? É necessário para a população. Eles fazem um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. A gente já tem entrevistado o Marcos, inclusive, no final do ano passado. Enfim, eles também têm um programa maravilhoso de voluntariado, né? Eles dão uma assistência incrível. Gente, é exemplo, né? Sim, a dona Sônia Vieira, que é a presidente do nosso voluntariado. Continua. Faz um trabalho maravilhoso. Também é um orgulho. Eles sempre conseguem cestas básicas para os nossos pacientes, que a maioria são pacientes, né, muito necessitados, então a ProRim dá esse suporte. A ProRim está muito presente também nas redes sociais. O Facebook da ProRim funciona como uma plataforma também educativa. As pessoas podem mandar dúvidas sobre doença renal. Sempre tem, né, os médicos respondem as dúvidas. E também a ProRim precisa muito de doações, né? Então, as pessoas que puderem, tiverem disponibilidade de fazer doações, né, pelo site da ProRim, pelo Facebook. Tá aí embaixo, viu, gente? Tá aí, né? Toda ajuda é bem-vinda. A gente sempre, né, todos os médicos, a equipe, né, continuarmos a salvar vidas. Legal, esse é o slogan, né, da ProRim, né, salvar vidas. Tá tudo aí embaixo, gente, o site, para que você realmente possa se engajar nessa campanha. É uma campanha
permanente, né? E até porque tem muita gente ali que vai, agradecer bastante. Com certeza. Obrigada, querida, por você ter vindo. Da Fundação também, obrigada. Desejo que você tenha uma carreira brilhante, maravilhosa, porque você merece, aliás, todos merecem, mas como a gente conhece e sabe a perseverança e sabe aquela luta que foi, morando fora, pegando essa estrada, cada vez que vinha para Joinville eu falava, ai meu Deus, ela vem sozinha dirigindo? Sim, porque isso também é um desafio, né, Amanda? Então, parabéns que você conseguiu e que você realmente tem uma carreira maravilhosa como nefrologista. Obrigada, obrigada.